A graça e paz em nome de Jesus Cristo. Que honra na minha parte de estar com vocês hoje de manhã. De fato é uma delícia para mim. É muita alegria na minha parte de estar com vocês, especialmente estar com Kiko e com a Miriam e Daniel. E muito obrigada pelo privilégio de cantar com vocês, adorar o Senhor com vocês. Eu não conhecia quase nenhuma música que vocês cantaram hoje de manhã, mas tá bom. Nós estamos amando Deus mesmo, né? E cantando com palavras que nós conhecemos. De fato, eu estou vindo de Porto Velho, Rondônia, que é quente. Então, eu estou gostando dessa temperatura hoje, viu? É muito gostoso. Daniel, hoje faz 3 graus em Kitchener, onde eu moro. Então, Daniel sempre está perguntando para mim, quantos graus tem em Kitchener? É 3 graus, tá? Quando eu chego no Canadá, no sábado agora que vem, vai estar nevando. Então, é bom de estar aqui hoje de manhã com vocês. Eu tenho uma passagem da palavra que tem falado ao meu coração há muitos anos. E acha-se Isaías capítulo 50, versículos 4 e 5. Esses são os meus versículos da minha vida que descrevem a minha vida diante do Senhor. Diz assim a palavra, Isaías 50, 4 e 5. O Senhor Deus me deu a língua de um discípulo, para que eu saiba como sustentar o cansado com uma palavra. Ele me acorda meu ouvido para ouvir como um discípulo. O Senhor abriu o meu ouvido e eu não fui rebelde, eu não me afastei dele. A minha oração todos os dias de manhã, quando eu acordo, faça tudo na minha vida hoje o que o Senhor precisa fazer para que amanhã eu possa fazer o que o Senhor deseja da minha vida. Faça hoje em minha vida o que o Senhor precisa fazer para que amanhã eu possa fazer aquilo que o Senhor quer desejar da minha vida. E eu quero dar uma olhada hoje sobre a fé de alguém que tem a língua de um discípulo, tá? Ouvido de um discípulo, a atitude de um discípulo, o comportamento de um discípulo e o caráter de um discípulo. E nisso, eu sempre lembro a oração de São Patrício de Irlanda. De acordo com a tradição, São Patrício escreveu esta oração há cerca de 400 anos antes de Cristo, para a proteção divina antes de converter com sucesso o rei irlandês. Eu amo o que ele declara sobre Cristo, e isso é garantia para a operação da minha fé nele, em minha jornada com Cristo Jesus. Diz assim: Cristo comigo, Cristo diante de mim. Cristo atrás de mim. Cristo em mim. Cristo abaixo de mim. Cristo acima de mim. Cristo à minha direita. Cristo à minha esquerda. Cristo quando eu me deito. Cristo quando eu me sento. Cristo no coração de todos que pensem em mim. Eu faço uma pergunta para os irmãos hoje de manhã. Quando alguém pensa em você,
esta pessoa está pensando em Cristo? Ele continua. Cristo na boca de todos que falem de mim. Eu pergunto, quando alguém fala de você, esta pessoa está falando de Cristo? Cristo no olho que me vê. Pergunto, quando alguém te vê, essa pessoa está vendo Cristo? Cristo no ouvido que me ouve. Eu pergunto, quando alguém te ouve, essa pessoa está ouvindo Cristo? As palavras que saem da sua boca são palavras de Cristo para as pessoas. Eu quero ser o discípulo de Cristo, a discípula de Cristo, que tem na minha boca a palavra de conforto, de sustento, de alegria, de incentivo para alguém que está cansado. Isso que eu quero. Isso que eu quero. Eu vivo hoje através da força poderosa do Senhor da criação. E com base com isso, eu quero dar uma olhada numa história no Novo Testamento que é muito conhecida. Mas eu gostaria de pensar sobre fé. Fé de uma pessoa que realmente confia no Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 12. Se você trouxe a tua Bíblia, abra comigo. Atos capítulo 12. Nós vamos ler vários versículos desta passagem. Atos capítulo 12. Nesta ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardada por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja, o quê? Orava. Mais ou menos, né? Assim que a palavra diz, a igreja orava mais ou menos. Intensamente a Deus por ele, tá? E a igreja estava orando por quê? De quê? Estava orando, com certeza, a libertação de Pedro, né? E é interessante. Eu acho que quando nós estamos numa situação difícil, qual tipo de fé nós temos quando a situação é duro demais? Qual tipo de fé nós temos quando parece que tudo vai errado? Que tipo de fé nós temos quando as coisas não vão como nós pensamos devem ir? Qual tipo de fé nós temos quando nós recebemos uma notícia ruim? Qual tipo de fé nós temos? Assim como São Patrício falou, Cristo em mim, Cristo diante de mim, Cristo atrás de mim, Cristo ao meu direito, Cristo ao meu esquerdo, Cristo em cima de mim, Cristo cercado por Cristo, para que eu possa mostrar Cristo em qualquer situação. Pedro estava na prisão, guardado por soldados. A igreja realmente não sabia o que estava acontecendo, só sabia que ele estava preso. Mas a igreja estava orando. E qual tipo de fé nós temos quando nós recebemos as notícias difíceis?
temos que sempre lembrar que Deus é onipotente, todo-poderoso. Ele é onisciente, sabe todas as coisas. Ele é onipresente, está em todos os lugares. E Ele é bom. Ele é bom. A minha família, este ano, 2023, tem recebido várias notícias difíceis para a minha família. E de fato, quando essas notícias chegaram até mim, eu achei que foram dias horríveis, ruins. Um desastre, depois um outro desastre. E vai pesando na vida da gente quando recebemos notícias assim. Minha sobrinha, solteira, diz a meu irmão: pai, eu estou grávida. Meu sobrinho diz ao meu outro irmão: eu não acredito mais nesse Deus que você serve. Eu não acredito mais, não quero mais. Peso. Mais uma vez, o outro sobrinho solteiro: mãe, minha irmã, eu estou morando com minha namorada. O que? Minha irmã foi para o médico. E ele falou: nós vimos uma sombra no raio-x. Eu quero que você volte para o hospital amanhã. Peso. Em agosto, no ano passado, meu irmão ficou doente. E em março deste ano, ele faleceu. Peso. E a tristeza vem, e a dor vem. E para mim, ficava mais pesado. O dia que meu irmão faleceu foi um sábado de manhã, de madrugada. E no outro dia, domingo de manhã, eu estava na equipe de louvor para cantar. E nós cantamos a minha música predileta desde março deste ano. É assim, vocês sabem essa música. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Qual tipo de fé você tem quando as notícias ruins vêm? A escuridão está ao seu redor. Qual tipo de fé você tem? Você lembra que Ele é todo-poderoso? Você lembra que Ele sabe de todas as coisas? Você lembra que Ele está em todos os lugares? Você lembra que Ele é bondoso? Qual tipo de fé você tem? Nós cantamos várias músicas hoje de manhã, exaltando a pessoa de Deus.
louvando a pessoa de Deus. E isso é o tipo de fé que Ele está desejando na sua vida, na minha vida. Eu preciso lembrar que o autor do livro de Lamentações de Jeremias declara assim: lembro-me da minha aflição e do meu total perdição, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Você sentiu assim uma vez? Eu senti assim várias vezes. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é sua fidelidade. Amém. Qual tipo de fé você tem quando vem as notícias difíceis? Você lembra que Deus está no controle em todo o tempo? Você lembra? Qual tipo de fé você tem? Voltamos para Atos capítulo 12, versículo 6. A igreja está orando, amados, intensamente. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou do lado de Pedro e o acordou. Depressa, levanta-se, disse o anjo. Então, as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro fez assim. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real no que se fazia por meio do anjo. Tudo parecia uma visão. Passaram a primeira e segunda guarda e chegaram no portão de ferro que dava para a cidade. Esse se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora eu sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes, de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João também, chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando e esperando algo do Senhor. Qual tipo de fé você tem quando você está esperando alguma coisa do Senhor? E esperando, e esperando, e esperando, dia após dia, após dia, semana após semana, após semana, ano após ano, após ano, esperando alguma coisa do Senhor. Qual tipo de fé você tem? Quando você peça alguma coisa do Senhor e Ele demora para responder a sua oração.
Qual tipo de fé você tem? Você ainda lembra que Ele é soberano? Você ainda lembra que Ele é todo-poderoso? Você lembra ainda que Ele está em todos os lugares, que Ele sabe de todas as coisas e que Ele é bom? Você lembra disso? Esse é o tipo de fé que Ele está nos chamando até hoje em dia. Qual tipo de fé você tem? Você lembra que Ele ainda está no controle de todas as coisas? Meu cunhado, ele é um fazendeiro com vacas de leite. E eu vejo como ele trabalha muito. E uma conversa com ele, recentemente, eu perguntei sobre a parte que, quando as escrituras falam sobre esperar. E ele falou assim, o ciclo do agricultor é o seguinte: prepara a terra, semeia ou semente, espera a chuva e a luz do sol, e espera mais um pouco, faz a colheita e espera mais um pouquinho, depois espera mais um pouquinho, depois espera mais. Qual tipo de fé nós temos quando estamos esperando algo do Senhor e parece que Ele demora para responder? Lamentações novamente diz assim: o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Nós não somos bons para esperar, né? Não. Quando a gente vai para qualquer lugar e temos que estar naquela fila longa, qual tipo de experiência nós temos? Qual é o nosso comportamento? Geralmente é assim. Mas essa fila não muda nunca, né? É assim, né? Nós não somos bons em esperar. Nós queremos uma coisa agora, né? E muitas das vezes nós perguntamos, por que Deus espera produzir um resultado quando Ele pode fazer já? O tempo de Deus é melhor e mesmo quando não achamos que é. Em Atos 12, a igreja estava orando. Pedro estava dormindo. Eu acredito que talvez ele aprendeu um pouco sobre descansando no Senhor. Eu não sei de você, mas descansar no Senhor é uma prova de fé mesmo, né? Salmo 46 diz: parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Esperar, biblicamente falando, não é assumir o pior, preocupar-se, reclamar, exigir ou assumir o controle. Esperar não é inatividade. É um esforço contínuo para permanecer focado em Cristo Jesus. Através da oração, através da sua fé. Salmo 37 diz: esperar é descansar no Senhor e esperar pacientemente por Ele. Não se preocupe. Isaías 40. Aqueles que esperam no Senhor renovarão nas suas forças.
montarão asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se desmaiarão. Esperar. E temos uma nova força, um vigor renovado. E as pernas não se cansam. Qual tipo de fé você tem quando você está esperando algo do Senhor? Ele vai tratar as suas atitudes, coisas internas, a postura do nosso coração. O que eu penso? Ele vai tratar nisso. Ele vai tratar o nosso comportamento, coisas externas, as ações da postura do meu coração. O que eu faço enquanto eu estou esperando? Ele vai tratar o meu caráter, nosso caráter. E essa é a soma das nossas atitudes e comportamentos. E devem refletir a atitude, comportamento e o caráter de Cristo Jesus. Quando estamos esperando. E Ele vai receber a honra e a glória quando nós esperamos nesse sentido. Qual tipo de fé você tem quando está esperando alguma coisa? Tiago diz, não reclame. Ele fala também, não jure. Né? Ele também diz, fica fortalecendo o seu coração. Fica firme. Tiago diz assim, quando estamos esperando. Durante os dias de espera, qual tipo de fé você precisa? Voltamos para Atos capítulo 12, versículo 12. Pedro está na porta da casa da Maria, mãe de João Marcos. Pedro bateu a porta. E uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou, Pedro está à porta! E eles, porém, lhe disseram, você está louca, está fora de si mesmo. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe, deve ser o seu anjo. O que é que a igreja estava pensando? Orando, querendo que Deus faz um milagre na vida de Pedro. Quando Deus faz um milagre, o que é que a igreja falou? Tá doida, mulher. Deve ser o seu anjo. Eles achavam que ele foi morto. Mas Pedro continuou batendo e quando abriram a porta e ouviram, ficaram perplexas. Mas ele, fazendo-lhe sina para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse, contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Pedro estava liberto. E houve uma vitória na vida de Pedro. E, amados, era uma vitória na vida da igreja. Mas a igreja estava presa na esperar as notícias ruins. Né? Estava lá, orando sim, com fé, sim, creio, eu. Mas ainda estava um pouco preso lá. Lembre-se, Deus está fazendo o que Ele quer. Ele está fazendo coisas que nós não vemos, mas Ele está trabalhando, diz a palavra de Deus. Mesmo que você e eu não podemos ver, Ele está trabalhando.
Sempre dê crédito ao Senhor quando Ele traz para você a vitória. Mas a igreja, quando Pedro falou que ele foi liberto, interessante, a palavra diz, a igreja ficou perplexa. Eu não sei de você, mas muitas das vezes, quando Deus faz algo, eu vejo que foi a poderosa mão do Senhor que fez aquilo, eu faço assim. Assim? Eu às vezes fico perplexa. Eu não sabia que Deus ia agir assim. Eu pensei que Ele ia agir assim. Mas Ele fez algo diferente daquilo que eu estava pensando. Ficamos perplexas. Não quer dizer que estamos sem fé. Quer dizer que Deus fez alguma coisa que nos surpreendeu. Qual tipo de fé você tem quando Deus dá para você a vitória? Infelizmente, hoje em dia, quando Deus responde à oração de algumas pessoas e dá a vitória, as pessoas já pensam que é tudo isso e já vão saindo da casa de Deus. Vão saindo da igreja. Porque pensam que está tudo bem com eles agora. Qual tipo de fé você tem quando Deus dá a vitória para você? Você dá a honra a Ele? Você dá a glória a Ele? Você exalta o nome do Senhor? Porque Ele deu a vitória. Você não deu, Ele deu. Qual tipo de fé você tem? Eu quero ter na minha boca a palavra do Senhor que vai sustentar alguém que está cansado. Amém. E essa palavra é a palavra de fé. Quando eu estou com uma dificuldade, quando uma notícia ruim vem, eu quero ter a palavra que vai ajudar o cansado de ver e acreditar mais e mais e mais em Cristo Jesus. Eu quero ter a palavra na minha boca para alguém que está esperando algo do Senhor e demora. Eu quero ter a palavra dessa pessoa que está cansada, que continuar a adorar o Senhor. E, com certeza, eu quero a alegria na boca para alguém que tem a vitória. E eu quero dançar, eu quero louvar, eu quero ter a alegria, quero sorrir, quero dar uma gargalhada com essa pessoa quando Deus dá a vitória. Qual tipo de fé você tem? Qual tipo de fé você tem? Pedro estava liberto. Lembra? Todas as coisas boas vêm do mão de Deus. Deus é a fonte de tudo que é bom. Deus é todo poderoso. Ele age com este poder. E Deus sabe o que significa vitória e o sucesso para a tua vida. Que tipo de fé você precisa nesta semana? Qual tipo de fé você precisa? Hoje de manhã, talvez você está pensando por momentos ou dias ruins. Você quer renovar a sua fé em Cristo Jesus, omnipotente, omnisciente, onipresente e bom. Ou talvez hoje de manhã você está passando por momentos ou dias de esperar. E você quer declarar sua fé em Deus omnipotente, onisciente, onipresente e bom. Ou talvez hoje de manhã você está celebrando a vitória de Deus.
na sua vida ou na vida de alguém que você ama muito e você tem orado por muito tempo. E você quer declarar a sua fé em Deus onipotente, onisciente, onipresente e Deus bom. Qual tipo de fé você tem? E que nesta semana Deus continue a dando para você a vitória em Cristo Jesus. Vamos orar? Muito obrigada, Jesus. O Senhor é tão bom. O Senhor é bom para conosco. E hoje de manhã eu peço que o Senhor vê essa família tua aqui nesta casa. E venha visitar cada um. E que o Senhor tenha uma palavra de conforto, ou talvez uma palavra de encorajamento, ou talvez uma palavra de incentivo por cada um de nós que estamos aqui hoje de manhã. Nós damos glórias a Ti. Nós damos honra a Ti. Porque o Senhor merece toda honra, toda glória, toda majestade. E nós oramos